Como será que Off Campus fez você se apaixonar pelos personagens sem perceber? Oi, 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 bonitas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio Traduzindo o Invisível. Eu sou Tábula Daves e estudando visagismo, imagem e comportamento, eu aprendi que nada, mas nada mesmo na nossa imagem comunica por acaso. E aqui a gente fala sobre identidade, percepção e tudo aquilo que comunica sem sequer dizer uma palavra. Porque a imagem sempre conta uma história. A questão é, você sabe ler essa história? E hoje eu quero colocar uma das séries mais comentadas do momento debaixo da nossa lupa. Sim, gente, nós vamos falar sobre Off Campus, mas calma que eu não vim aqui falar sobre os casais, não vim dar spoilers, então quem não viu ainda, fique tranquilo. Não vim falar de quem ficou com quem, apesar de eu saber que algumas de vocês só clicaram nesse vídeo aqui por causa do Jim. Pois é, e eu não julgo, não estou julgando, que é sobre isso. O que eu quero fazer hoje é mostrar algo que a maioria das pessoas sente, mas quase ninguém percebe. Por que você gosta tanto desses personagens? Vocês já se perguntaram? Será que é só pela personalidade deles? Ou será que a sua percepção começou a ser construída muito antes deles começarem a falar? Antes mesmo de a gente conhecer a história de um personagem, nós já estamos formando opiniões diferentes sobre ele. A gente olha e pensa, esse parece confiável, aquele parece divertido, esse parece complicado, aquele parece perigoso, esse parece que vai ser o motivo das minhas próximas sessões de terapia. E o mais curioso é que a maioria das vezes a gente faz tudo isso sem perceber, porque o cérebro humano foi criado para interpretar sinais e a imagem está cheia de sinais. A postura comunica, o formato do rosto comunica, o cabelo, a roupa, as cores, a iluminação e até o enquadramento que utilizaram na hora da filmagem comunica. E tudo isso influencia na forma como a gente enxerga uma determinada pessoa ou um determinado personagem. Nesse caso, os personagens, né? Dentro do método Arquia, nós estudamos uma premissa muito importante. As pessoas, elas não reagem apenas ao que estão vendo, elas reagem ao significado que aquilo desperta nelas. Off Campus faz isso de uma forma brilhante. A série cria conexão emocional muito antes da história ter tempo suficiente para justificar essas conexões. E é exatamente isso que nós vamos traduzir hoje. Talvez você não tenha se apaixonado pela personalidade desses personagens. A imagem pode ter feito a metade do trabalho antes mesmo do primeiro episódio começar. Mas antes da gente mergulhar nessa análise, deixa eu contextualizar aqui para vocês rapidinho, para quem ainda não assistiu, e calma que não tem spoilers, é só para você ter uma ideia mesmo do que se trata Off Campus. Off Campus, Amores Improváveis, é uma série da Amazon inspirada nos livros da autora Ellie Kennedy. Até o momento, a gente só tem uma temporada, mas a segunda temporada já foi confirmada. A proposta dessa série lembra muito aquelas comédias românticas universitárias que marcaram muito os anos 90, o início dos anos 2000. Bem aquele formato. Só que existe uma diferença muito importante que a gente não pode deixar de ressaltar. Off Campus, ela entende muito bem como construir identificação. E esse é um ponto que muda totalmente a nossa percepção com relação a essa série. A proposta inicial da série é que em cada temporada a gente acompanhe principalmente a história de um casal. Na primeira temporada, a gente acompanhou o Garrett Graham e a Hannah Wells. Mas junto deles existe um time de personagens que rapidinho conquistou o público. Os meninos do time de hóquei, a melhor amiga da Hannah e o primeiro crush da Hannah. Esse a gente não pode dizer que rapidinho conquistou, porque ele não conquistou. Mas já já vocês vão entender.
E quando a gente olha para eles com mais atenção, a gente consegue perceber que nada neles foi escolhido por acaso, nem mesmo os atores, o que gerou muita polêmica. Muitas pessoas não gostaram da escolha da atriz que faz a Hannah, algumas pessoas criticaram a escolha do ator que faz o Garrett por questões de diferença de idade, que ele não se parecia com o que a autora descrevia nos livros, com as características, mas até isso aqui é importante, e quando a gente fizer a nossa análise, vocês vão entender o porquê que essa diferença desses atores do livro para a série foi tão importante na construção da série agora aqui na Amazon. Tudo foi pensado para provocar uma sensação específica em quem está assistindo, e eu vou confessar aqui para vocês que eu fui assistir essa série 2 vezes. Eu assisti ela com a versão traduzida e assisti ela com a versão original, porque a entonação de voz muda muito na nossa percepção visagista e arquetípica. E eu assisti 2 vezes para conseguir trazer aqui detalhes para vocês mais profundos. E confesso, gente, que em alguns momentos eu tava lá tão envolvida, mas tão envolvida, que eu chegava a estar fazendo um movimento como se eu estivesse em cena. Exatamente. Babado. O puro suco do caos. Mas quando uma série tem uma formação tão completa, ela consegue te envolver que você começa a sentir que você é parte daquilo. Então, pega seu cafezinho, se acomoda, porque hoje nós vamos traduzir o invisível. Off Campus faz você escolher um favorito. Pois é. Agora eu quero que você faça um exercício aqui comigo. Pensa no seu personagem favorito de Off Campus, se você já assistiu. Pensou? Ótimo. Agora me responde uma coisa. Você escolheu esse personagem porque realmente conhece ele? Ou porque a sua percepção sobre ele começou a ser construída muito antes? Porque existe uma verdade sobre o comportamento humano que às vezes incomoda um pouco, chega até a ser ofensivo. Algumas pessoas não gostam quando a gente fala isso e se ofendem. Mas a realidade é que a gente gosta de acreditar que a gente julga as pessoas apenas pelo caráter politicamente correto, pelas atitudes, pelas escolhas, pela personalidade que essa pessoa tem. Mas o fato real é que o nosso cérebro é muito mais rápido que isso. Muito mais. Na verdade, em questão de segundos, ele já começa a criar hipóteses antes da primeira fala, antes da primeira atitude. Antes mesmo da primeira cena importante, o cérebro já está trabalhando, ele já está procurando pistas, ele já está tentando responder uma pergunta muito simples, gente. Quem é essa pessoa? E essas pistas estão por toda parte, gente. E é exatamente por isso que 2 personagens podem aparecer pela primeira vez e um deles imediatamente parecer confiável, enquanto o outro parece impulsivo, misterioso ou até mesmo perigoso, mesmo sem ter feito absolutamente nada. Agora presta atenção porque isso aqui é fascinante, gente. Quando uma série escolhe um ator, ela não está escolhendo apenas alguém bonito. Ela escolhe uma mensagem, ela escolhe uma sensação, uma experiência emocional, porque personagens, eles não precisam apenas ser compreendidos, eles precisam ser sentidos. E é exatamente aqui que a linguagem visual entra. Se eu te mostrar uma pessoa com uma postura aberta, um olhar acolhedor e expressões leves, provavelmente você vai sentir mais confiança nessa pessoa. Só que, se pelo contrário, eu te mostrar alguém com um olhar fechado, postura rígida e expressões mais duras, a sensação vai mudar completamente. Tudo isso acontece antes mesmo da personalidade conseguir aparecer, antes da história começar, de existir qualquer motivo racional para você pensar dessa forma. E por isso que tantas vezes a gente fala, eu não sei explicar, mas gosto desse personagem, ou gosto dessa pessoa,
Ou então, tem alguma coisa nele que me chama a atenção. Sabe que geralmente esse alguma coisa se chama linguagem visual, a construção da imagem, a forma como aquele personagem foi desenhado para ser percebido. Dentro do método Arquia, nós estudamos exatamente isso, a diferença entre aquilo que uma pessoa é e aquilo que a imagem dela faz você sentir. Off Campus trabalha essa construção de uma forma extremamente inteligente. Os criadores foram fenomenais, roteiristas, figurinistas, tudo tá muito encaixadinho, tudo tá muito redondinho na série. Porque cada personagem foi criado para despertar uma sensação específica. Um transmite segurança, o outro transmite intensidade, o outro carisma, estabilidade. E quando você entende isso, percebe que talvez não tenha escolhido seu personagem favorito por acaso. Talvez a série tenha começado a conduzir essa escolha desde o primeiro episódio, sem você nem sequer perceber. E agora que você entende como essa construção acontece e que ela não acontece por acaso, você passa a entender os personagens e como eles funcionam tão bem dentro dessa história. Porque a gente primeiro precisa entender qual é a necessidade emocional de cada um deles. Qual é a necessidade emocional que cada um ocupa dentro da narrativa da história. Por isso que a gente vai olhar primeiro para dois personagens que inicialmente parecem opostos, mas na verdade eles ativam duas necessidades humanas muito parecidas, que é a segurança e a curiosidade emocional. De um lado, a gente tem o Garrett Graham, personagem do Belmont Cameli, e de outro, o Logan, que é vivido pelo Antônio Cipriano. A diferença entre eles começa antes da história, começa na sensação que eles provocam em você. O Garrett, ele é um personagem que foi construído para uma função muito clara, para fazer você sentir que é um terreno seguro, que você está em um terreno seguro. É como entrar num ambiente bem iluminado, organizado, previsível. O seu cérebro relaxa automaticamente. E é exatamente isso que ele transmite. Tudo nele comunica estabilidade. Até mesmo a própria organização do quarto dele. Cama sempre arrumada, as cores que foram escolhidas para roupa de cama. Olha que loucura isso, gente. As gavetas, o quarto dele sempre organizado, com exceção de uma parte em que ele tá emocionalmente abalado. Aí tudo vira de cabeça. Mas no restante do tempo, sempre que mostra, tá sempre alinhado, sempre organizado. É um ambiente seguro, previsível. O rosto do ator escolhido, rosto equilibrado, postura firme, expressões suaves, cria uma leitura imediata para o nosso cérebro. O próprio cabelo dele, levemente ondulado, assim, um caracolado aberto, também transmite isso. E o nosso cérebro, ele passa a entender imediatamente isso aí. Ele entende que é uma pessoa que não representa risco. Agora, o Logan, ele funciona no sentido oposto. Se o Garrett, ele é um ambiente iluminado, o Logan é uma sala de luz baixa onde você quer entender o que está acontecendo. Ele não entrega respostas rápidas, ele provoca perguntas. Existe mais tensão, mais silêncio, mais coisa não dita, e isso muda o jogo, muda a percepção do cérebro, porque o cérebro humano não relaxa com ele. Ele tenta decifrar, você fica o tempo todo tentando adivinhar qual é o próximo movimento dele, você fica o tempo todo buscando entender qual é a próxima ação que ele vai ter. E talvez seja por isso que eles funcionam tão bem dentro da narrativa. Eles funcionam muito bem juntos ali na construção da história de Off Campus. Porque Off Campus, ele não te entrega um tipo de pessoa ideal ou um tipo de parceiro ideal. Não é esse o objetivo. Ele te mostra motivos emocionais básicos do ser humano. Querer se sentir seguro e querer entender o que é complexo. E quando você entende isso, começa a entender a história de um outro jeito. Nós temos também dois personagens que provocam sensações quase opostas. De um lado, o Dean de Lawrence, e do outro, a gente tem o Tucker.
E aqui a gente não tá falando de quem é melhor. Quem veio até aqui pelo Jim pode continuar no vídeo. Fica tranquila, eu não vou falar mal do Jim. Mas não existe um melhor e um pior aqui. Aqui a gente está falando de dois tipos de impacto emocional completamente diferentes. O Jim não foi construído para transmitir segurança como Garrett e nem profundidade emocional como Logan. Ele foi construído para uma coisa muito mais imediata, que é a atração. Sabe quando alguém entra numa sala e mesmo sem falar nada, toda a atenção vira na direção dessa pessoa? Esse é o Jim. Ele não perde espaço. Ele é um personagem que toma o espaço com naturalidade. Rosto, sorriso frequente, um olhar direto, cria uma sensação muito específica de... É como se ele falasse assim, eu percebo você e você percebe que eu percebi. E isso vira algo muito primitivo no cérebro humano. Ser visto gera atração. Agora vamos observar o comportamento dele. Porque o Jim, ele não parece tentar conquistar o ambiente assim como o Garrett. Ele é despreocupado. Ele faz isso de uma forma muito natural. Ele não tá nem aí. Ele parece já pertencer a esse ambiente. Sabe, isso pertencer ao meu habitat natural. Enquanto o Logan desperta aquela curiosidade, o Jim desperta uma presença social imediata. A linguagem visual dele também reforça tudo isso. Roupas bem mais ajustadas, uma estética mais sofisticada, aquela postura relaxada, tudo comunica uma ideia. Eu não tô tentando provar nada. Literalmente, é isso que a sensação que a gente tem quando olha para ele é essa. Eu não preciso provar nada para ninguém. E isso é exatamente o que torna ele tão magnético. Porque confiança silenciosa é muito mais chamativa do que confiança adquirida através do esforço. E a maioria das pessoas quer se sentir assim. Elas não querem ter a obrigação de ficar provando algo para alguém. Então você se identifica com o que ele é porque você gostaria de ser aquilo. Diferente do Logan, que te prende pela dúvida, o Jim, ele te prende pela experiência emocional imediata que ele te causa. O Logan é um mistério que você quer desvendar. O Jim é uma sensação. Já quando a gente fala do Tucker, a gente vai para um outro extremo. O Tucker é um personagem que apareceu muito pouco nessa primeira temporada, mas a gente já consegue observar algumas coisas muito interessantes na construção da imagem desse personagem. O Tucker, ele vai para uma outra direção. Se o Jim, por exemplo, é presença que chama atenção, o Tucker é uma presença que acalma. Ele não se altera, ele é estável, ele é constante. É como você entrar num lugar e sem perceber você relaxar os ombros, perceber que você não precisa se preocupar com nada ali, que tá tudo bem. Nada nele parece urgente, pressa demais, nada nele parece tenso. Ele não chega mudando o clima do ambiente onde ele está. Ele chega estabilizando esse clima. Enquanto o Garrett, ele transmite essa segurança através da liderança, por ser um líder, o Logan transmite aquela profundidade emocional, aquela sensação de preciso descobrir, tipo caça ao tesouro. O Tucker transmite algo muito mais raro, que é aquela sensação de paz emocional. As expressões do rosto dele, quando você assiste a série, você percebe que o rosto dele, ele não exige uma atenção exagerada. É um rosto que acolhe, não é aquele rosto que te desafia. São curvas, são traços que trazem a sensação de alguém que vai te ouvir. E aí isso muda toda a leitura que a gente estava fazendo desses outros personagens. Porque aí o cérebro humano associa esse tipo de energia a uma segurança afetiva. É como você tá perto de alguém conversando e essa pessoa não disputa a conversa com você, ela não quer ganhar, vencer de você nessa conversa. Ela só precisa estar ali presente. E isso fica muito claro na postura dele também. Porque o Tucker, ele é um personagem que ele não ocupa espaço da mesma forma que o Garrett. Ele
Também não é um personagem magnético, assim como o Dean, que atrai os olhares o tempo todo. Ele simplesmente existe ali naquele espaço. Sem pressão, esforço, sem nenhuma performance. Se o Dean é como se fosse um palco iluminado, aquele brilho todo chamando a atenção, o Tucker é como se fosse uma tarde silenciosa e calma, aquela tarde tranquila. Nada te puxa para ele excessivamente. Mas quando você tá lá no ambiente, tá lá perto na situação, você quer continuar lá, você quer permanecer. Talvez a gente possa até dizer que seria uma zona de conforto. O Tucker é como se fosse uma zona de conforto. 4 funções emocionais diferentes dentro da mesma narrativa. E talvez seja exatamente por esse motivo que Off Campus se tornou tão viciante. Porque você não está escolhendo um personagem, você está circulando entre sensações humanas diferentes. Sensação de segurança, sensação de mistério, desejo, paz. Cada um deles ativa em você uma parte diferente. Tipo, eles ativam em você coisas que você gostaria de ter, coisas que você gostaria de ser, sensações que você gostaria de experimentar. Quando a gente olha para as meninas, para as mulheres, saindo aqui dos meninos do time de hóquei do gelo, a gente também tem 2 construções muito diferentes dentro da mesma história. De um lado, a gente tem a Hannah Wells, que é a personagem dela, Bright, e de outro a gente tem a Ellie, da Mika Abdala. A diferença entre elas não está só no que elas fazem. Essa diferença também está na forma como elas existem no mundo. A Hannah, ela quebra um padrão muito comum das comédias românticas, porque durante muito tempo, protagonistas femininas foram construídas para esperar serem escolhidas, para esperar ser salva. Como se a história delas dependesse de alguém chegar. De alguém chegar e salvar, de alguém chegar e fazer a vida delas acontecer, a história delas realmente ganhar sentido e emoção, fazer a vida delas ganhar sentido. Só que a Hannah, ela não é assim. A Hannah, ela não entra nessa mesma lógica, porque ela não foi uma personagem que foi construída para ficar esperando. Ela foi uma personagem que toda a linguagem visual dela foi construída para passar pra gente uma imagem de uma mulher que vai escolher. Ela foi construída para escolher. E isso aparece pra gente antes mesmo da história começar. Quando você olha para a personagem da Hannah, a sensação que você tem não é de fragilidade, é de clareza. Quando você olha para ela, você pensa assim: essa é uma mulher que sabe realmente o que quer. A estrutura dela tem equilíbrio, tem firmeza ao mesmo tempo. Por mais que toda a narrativa dela tenha alguns gatilhos, ela tem algumas inseguranças, algumas dúvidas, mas lá no fundinho você sabe que ela está decidida, que se ela não fez ainda, é porque ela não sentiu que era o momento, que aquilo ali é dela. Ela não é delicada demais, não é rígida demais. É como se ela fosse uma linha estável, sem muito ruído, sem confusão. O olhar dela reforça muito isso. Porque por mais que em alguns momentos eles tentem incentivar ela algumas coisas, a imagem e a postura dela e o olhar dela transmite pra gente se ela realmente quer ou não. E ela não costuma fazer por impulso, ela pensa para depois fazer. Ela sustenta o contato visual, ela não busca aprovação, ela não parece pedir espaço, ela ocupa espaço, assim como o personagem masculino também. Porque existe uma diferença enorme entre ela precisar ser validada e ela simplesmente existir com confiança. Apesar de tudo que aconteceu com ela, que quem viu a série já sabe, quem não viu ainda vai descobrir, as expressões dela demonstram isso, o olhar dela mostra essas características. As expressões dela seguem uma lógica. Ela não sorri para agradar, ela sorri quando faz sentido. Ela concorda, ela discorda com naturalidade, sem precisar criar uma performance, sem máscara. É como uma pessoa que não está interpretando um papel social. Ela apenas está sendo consciente de quem ela é e do espaço que ela ocupa. A imagem dela ajuda nisso de uma forma incrível.
o figurino escolhido, as roupas, o cabelo, o corte, tudo nela ajuda na construção disso. Só que é de uma forma muito natural, limpa, funcional. Nada compete com a personalidade dela. Tudo reforça essa personalidade. O corpo dela acompanha isso. A postura firme, cabeça erguida, a presença constante nos ambientes. Ela não escolhe se encolher, se curvar numa cena. Ela participa da cena. Se a gente fosse traduzir ela num arquétipo, né? A Hannah seria muito clara, assim, a sábia, porque ela observa, aprende, entende, e a heroína, porque ela age, decide e enfrenta aquilo que precisa ser enfrentado, os desafios, os obstáculos que ela tem. Ela não espera a vida acontecer, ela se posiciona dentro dessa vida. E talvez seja isso que faz com que tantas pessoas se identifiquem com ela, não só pelo que aconteceu com ela e a forma como ela lidou, mas por esse posicionamento que ela tem. A Hannah representa uma feminilidade moderna, sem ser fria, feminina sem ser frágil, forte, sem ser rígida demais. Ela é segura, sem precisar provar nada. No fundo, eu acho que ela foi construída não para ser escolhida, como eu já falei para vocês, ela foi construída para caminhar do lado de alguém. Ela é aquele personagem mulher que não foi construído para ser carregada, mas para andar do lado. Quando a gente olha para a amiga dela, para Ellie, que faz teatro e tal, vem de um lugar completamente diferente. A Hannah é uma estrutura. A Ellie, ela é fluida, ela é leve, ela é como se fosse um sopro. A Hannah é uma definição. A Ellie é um movimento, e é um movimento que a gente não consegue prever com muita facilidade. A presença dela não pesa no ambiente, é aquele vapor leve. Ela deixa esse ambiente leve. É como você entrar num lugar e sentir que o ar muda sem ninguém explicar para você o que aconteceu ali. Enquanto a Hannah transmite muita identidade, personalidade, a Ellie transmite através da personalidade, da imagem dela, muita conexão. Ela não tenta ser intensa, ela simplesmente é acessível e isso faz com que ela seja intensa. O olhar dela é mais aberto, mais curioso, mais vivo, os olhos dela da personagem movimentam mais. A Hannah tem um olhar mais fixo, a Ellie movimenta mais o olhar, ela participa de todo o momento. Ela não parece preocupada em controlar a própria imagem dela. Ela solta a imagem dela. E isso deixa uma imagem muito clara pra gente, que ela é uma pessoa que está emocionalmente disponível. E quando a gente pensa no sorriso da personagem, a atriz fez isso de uma forma formidável, porque o sorriso dela comunica tudo isso. O sorriso dela, diferente dos outros personagens que comunicam algum status ou sedução, o dela comunica conforto. É aquele sorriso que aproxima, que diminui a distância. É um tipo de expressão que não impressiona, mas acolhe. O visual delas acompanha essa energia, assim, de as cores que a personagem usa, as cores da roupa dela, tudo mais leve, tudo mais natural, mais espontâneo. Nada parece excessivamente construído na personagem. E ela é como se fosse alguém que não está tentando ser uma versão ideal de si mesma. Ela está vivendo, deixando a vida correr. E isso parece de uma forma muito, muito forte em cena e numa cena específica. Que tem uma cena em que ela está dançando numa festa temática e ela vai de Jennifer Lopez. E nessa cena, ela dança, tipo, quando ela ouve tocar a música da Jennifer Lopez, ela incorpora ali, sem se importar o que os outros estão pensando. É sobre parecer, não é sobre parecer bonita, é sobre estar presente. Ela dança, se solta, entregue, sem se preocupar com o que os outros estão pensando, o que as pessoas estão criando de imagem dela. E isso é muito importante, porque a Ellie, ela é uma personagem que não tenta controlar como ela é vista. Ela vive e deixa que vejam ela viver. Se a gente compara com outros personagens, a Hannah controla mais por
Consciência e presença. O Jin, ele é um personagem que tem a atenção através do carisma dele, da presença dele. A Ellie, ela controla porque ela se conecta. E essa conexão, não é que ela não sofre por se conectar sendo ela mesma. Quando ela entra numa sala, ela se faz ser notada. Ela entra numa sala e as pessoas se sentem à vontade. Talvez é por isso que ela funcionou tão bem dentro da história junto com a Hannah. Porque ela não disputa a energia, ela suaviza a energia. A Hannah representa uma intensidade, a Ellie uma leveza. Quando essas duas coisas aparecem juntas numa narrativa, você entende que não existe um único jeito de ser forte. No fundo, o Off-Campus não constrói esses personagens para competirem entre si. Ele constrói formas diferentes de existir. Algumas mais firmes, outras mais leves, algumas mais conscientes, outras mais espontâneas, e cada uma delas ativa uma parte diferente da nossa percepção. E eu não podia deixar de trazer aqui para vocês o Justin. E eu sei que tem muita gente que vai torcer o nariz agora. Sim, gente, é um personagem que muita gente passa rápido, não quer nem ouvir dele. Quem já assistiu já sabe, entende do que eu tô falando. Ele é o primeiro crush da Hannah. E eu achei muito importante a gente trazer ele aqui, porque ele mostra uma narrativa diferente pra gente sobre percepção visual e visagismo. Ele é músico, é o cara que, na teoria, tinha tudo para ser o ideal. E justamente por isso que ele é interessante aqui pra gente analisar. O Justin representa uma experiência muito comum, aquela pessoa que te encanta no primeiro olhar, bonito, carismático, interessante, talentoso, mas que conforme você vai se aproximando, não consegue sustentar essa identidade. Por isso que vocês precisam entender que ele é importante, que a gente precisa ter uma imagem que comunique, mas que o nosso verbal e a nossa personalidade e a nossa autenticidade sustente esse visual. O Justin, não foi construído por acaso, ele foi construído exatamente para trazer essa sensação pra gente, porque ele não representa conexão, ele representa a atração inicial. E essa diferença muda tudo, porque a atração chama atenção, mas a conexão é o que constrói um vínculo. Agora observa a construção dele, gente. Pensa na narrativa aqui a diferença. Nada na imagem comunica por acaso. O Justin, ele entra nessa narrativa com uma energia muito clara, que é aquela energia do arquétipo do criador, do artista, do performer. É um homem expressivo, músico diferente, fora do padrão. Esse arquétipo normalmente funciona num primeiro impacto, assim, quando a gente para analisar. Por quê? Porque novidade chama a atenção do cérebro. Individualidade chama a atenção também. E a expressão que o Justin traz, ele chama a curiosidade. Visualmente, olhando para a imagem, tudo nele reforça isso. Um cabelo mais livre, ele tem um cabelo mais bagunçado, meio esvoaçadinho, levemente ondulado, uma estética alternativa, roupas com identidade próxima, mais roqueirinho, jaqueta de couro, assim, um mix de textura, postura mais solta, menos rígida, assim, super performático, não só nas apresentações dele, enquanto ele tá cantando e enfim. Ele não parece alguém que tenta se encaixar. Ele parece alguém que quer ser notado, que quer ser percebido. É justamente o arquétipo do artista, do performer. Isso cria um impacto imediato de cara. E aqui começa a virada do personagem, porque existe uma diferença importante entre expressar quem você é versus construir uma imagem para ser admirado. E o Justin, ele oscila entre essas duas coisas. Isso a gente consegue perceber no comportamento dele. Enquanto o personagem do Garrett transmite uma presença para o outro, o Justin transmite uma presença para si mesma. Olha a diferença. O Garrett para o outro, o Justin para si mesmo. Ele não puxa tanto pro espectador, ele não puxa o espectador para dentro dele. Ele chama o olhar do espectador. Isso muda a experiência emocional,
porque a conexão ela nasce quando você se sente visto, não quando você só vê. E o Justin, ele só quer ser visto, ele não quer olhar para dentro do outro. Isso fica muito claro em várias cenas, não só na imagem dele, que é o nosso alvo aqui, mas em vários comentários dele também durante toda essa primeira temporada. Quando a gente observa a linguagem corporal dele, existe mais performance, mais consciência de imagem, mais modo-apresentação. Porque como se uma parte dele tivesse sempre no palco. Isso gera pra gente uma sensação sutil de que você está observando alguém, mas não necessariamente conhecendo alguém. Você está olhando alguém, mas não está entendendo essa pessoa realmente. Na fala, quando ele verbaliza e tal, isso tudo continua. Ele é carismático, solto, descontraído, mas muitas vezes superficial. Ele é um cara que não consegue se aprofundar, e vocês vão perceber isso na hora de fazer a música e na hora dele explicar o que ele sente quando ele ouve a música. Porque emocionalmente falta peso nele, falta entrega emocional no personagem, o ator foi impecável. Falta vulnerabilidade real nesse personagem. E vulnerabilidade, sem ela, não existe profundidade. O Justin, ele transmite um impacto inicial, mas não sustenta a mesma permanência emocional. Nas expressões, o padrão se repete. Existe charme, existe leveza, existe simpatia, mas falta o elemento mais importante para o vínculo, que é a verdade emocional exposta através da imagem. Ele parece mais preocupado em ser interessante do que ser acessível. E o nosso cérebro consegue perceber isso mesmo sem racionalizar. Agora, o ponto central que eu quero trazer aqui para vocês é que o Justin, ele não foi criado para ser o cara certo. Ele foi construído para ser o contraste. O exemplo de que o que chama atenção nem sempre necessariamente cria um vínculo. E o ator escolhido, ele conseguiu isso com perfeição. Não é que ele não seja um bom ator porque ele não conquistou o público. Ele é muito bom, justamente por não ter conquistado o público. Não era esse o objetivo do personagem. Ele não foi criado para deixar a gente em dúvida de quem que a Hannah deveria escolher, mas sim mostrar por que ele não foi escolhido, por que a Hannah não conseguiu se conectar com ele. E aqui entra a função da narrativa dele. Ele representa uma coisa muito específica, que é aquilo que parece perfeito à distância, mas perde força quando se aproxima. No fundo, a história dele não é sobre uma conquista, é sobre uma percepção, sobre diferença entre gostar da imagem de alguém versus se conectar com quem essa pessoa realmente é e com essa imagem. Será que essa imagem está condizente com o que a pessoa realmente é? Será que não existe uma imagem e uma personalidade diferente? E quando você entende isso, o Justin deixa de ser só o crush da Hannah. Ele passa a ser uma peça essencial na narrativa como um todo, porque ele ensina uma coisa muito simples. Nem todo impacto inicial vira um vínculo. E agora a gente chega na parte mais importante desse vídeo, porque depois de analisar cada personagem aqui com vocês, eu percebi uma coisa em Off Campus. Off Campus não foi criado para você escolher o personagem mais bonito, nem o mais popular, nem aquele mais engraçadinho. Na verdade, ele foi criado para você sentir. Off Campus foi criada para você sentir uma emoção através da imagem de cada personagem. E isso muda completamente a forma como a gente enxerga a série. Passa de ser uma série teen para ser algo muito mais profundo. Porque quando você olha não só para a história, na verdade, se você olhar só para a história, vai parecer que você está escolhendo sim um personagem. Mas quando você olha através da linguagem visual, associando tudo que a gente trouxe aqui, você começa a perceber que está escolhendo sensações e não personagem. Cada um deles foi desenhado para ativar uma sensação específica em você.
uma necessidade emocional específica ou uma fantasia, porque no fundo a gente não se apaixona pelo personagem, a gente se apaixona pelo que ele representa, e isso muda totalmente. Talvez você goste do Garrett porque ele valoriza a segurança e o que você deseja é segurança. Ou você se conectou mais com o Logan porque entende complexidade emocional e gosta de pessoas misteriosas. E talvez o Tim Dean, que tá aqui, admira quem tem confiança, quem tem autenticidade, não sente medo, e seja isso que vocês desejam. Já quem é mais fã do Tucker pode estar procurando estabilidade, procurando alguém mais confiável, nada de montanha-russa, né? Talvez você se conecte com a Hannah ou gostaria de ser mais como a Ellie. E talvez nada disso seja aleatório. Provavelmente nada disso é aleatório, porque toda identificação é uma pista sobre o que você admira, sobre o que você busca e sobre o que você valoriza, e às vezes sobre o que está faltando. E esse é um ponto de atenção. A imagem comunica e você percebe. E o que você percebe talvez seja o que está faltando. E é por isso que essas histórias de séries teen, assim como Off Campus, funcionam tão bem. Porque elas não falam só de um romance, elas falam de um pertencimento, de uma identidade, de um conhecimento de quem você é e de quem você gostaria de ser. E é exatamente aqui que o invisível aparece. Porque a pergunta nunca foi: de qual personagem que você mais gosta? A pergunta real é: o que esse personagem desperta em você através da imagem dele? Porque a resposta pode dizer muito mais sobre você do que sobre o personagem propriamente dito. E é por isso que eu amo tanto estudar linguagem visual, porque antes mesmo de entender a história, a gente já está sentindo ela. Antes de racionalizar, a gente já está impactado. E quando você aprende a enxergar isso, você percebe uma coisa muito simples. A imagem nunca mostra só o que está na frente dos olhos. Ela revela o que acontece dentro de você. E isso é entender e traduzir o invisível. Agora eu quero saber aí de vocês. Qual é o personagem de Off Campus que vocês mais gostam? Comenta aí pra mim. É o Garrett, o Logan, a Hannah, ou alguém talvez que a gente não trouxe aqui, um personagem secundário, mas conta aqui nos comentários. Mas não diz só o personagem favorito. Eu quero saber o personagem favorito e quero que vocês me digam o porquê que vocês escolheram esse personagem. Porque talvez a sua resposta revele algo sobre você que você ainda não tinha percebido. Deixa aqui nos comentários pra gente se conhecer e pra você se conhecer também. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal para não ficar de fora dos nossos conteúdos, porque aqui a gente fala sobre imagem, comportamento, percepção e tudo aquilo que comunica sem sequer dizer uma palavra. E esse foi mais um episódio de Traduzindo o Invisível, porque a imagem conta uma história. A questão é: você consegue enxergar o que ela está tentando dizer? Eu te encontro no próximo vídeo. Grande beijo. Tchau, tchau.